Ler a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Repetimos: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Este versículo é um versículo que são palavras do Senhor e começa dando aqui um aviso, dizendo: eis que venho sem demora, e também está fazendo aqui, advertindo, dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome. Em algumas Bíblias tem uma tradução que diz assim: para que ninguém roube a tua coroa. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra onde o Senhor, através de uma visão, chama João e envia algumas cartas, ou envia cartas às igrejas da Ásia. Lá no mesmo livro, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 9, nós vamos ver que João está aqui escrevendo exatamente esta posição que tomou a mando de Deus, dizendo assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no seu dia, ou no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê ou o que vês, escreve-o em um livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele começa a intitular a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo ou de Sardes, e a Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Esta era a ordem do Senhor a João para escrever em um livro e enviar às igrejas aqui citadas. Quando nós olhamos e lemos este texto, ou os capítulos seguintes, pelo menos até o capítulo 3, aonde chega até a 7ª igreja, nós vimos aqui, irmãos, que me ouvem nesta oportunidade, o contraste destas igrejas que Jesus vê e chama a atenção. Por isso dirigiu-lhes estas cartas. A igreja de Éfeso, apenas aqui um resumo, porque nós queremos entrar no versículo em que lemos. Mas a igreja de Éfeso, uma igreja fiel na palavra e na doutrina. Mas Jesus descobre que há uma deficiência de amor, pois era uma igreja que era fiel na doutrina, era uma igreja que pregava a palavra, mas era uma igreja que não tinha amor. O próprio Senhor Jesus, falando na carta para a igreja de Éfeso, ele disse: você é uma igreja sofredora, você é uma igreja paciente, você é uma igreja trabalhadora, você é uma igreja que se dedica ao trabalho, você é uma igreja que não se cansa de anunciar o meu nome. Aí ele diz: porém,
o que não me agrada em ti é que deixaste o primeiro amor. A carta para a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, e Jesus vê nela uma igreja rica, porque passava pelas tribulações e não desfalecia. Sua riqueza estava no céu. O coração desta igreja estava com as coisas divinas, com as coisas do céu. E o próprio Jesus, nesta carta, dizendo: te darei coroa de vida. Isto quer dizer, passando por todas as dificuldades e tribulações, mas vai gozar do que é bom nos céus, pelas suas conquistas. Ele diz: Esmirna, tu és uma igreja que passa por tribulação, recebe blasfêmia daqueles que se dizem religiosos, mas eles não são. E o próprio Jesus diz: dizem-se religiosos, blasfemam de ti, mas pertencem à sinagoga de Satanás. A terceira igreja, a igreja de Pérgamo, era uma igreja onde o próprio Deus deixou bem claro, dizendo que era uma igreja onde estava o trono de Satanás, aonde Satanás reinava e imperava. Mas mesmo assim, Jesus acha no meio dela alguns irmãos que estavam dispostos a servir a Jesus, a servir a Deus, custe o que custarem. E até ele intitulou aqui como Antipas, o que ele chamou de minha fiel testemunha. Exatamente no lugar assim, aonde ele mesmo disse, estava o trono de Satanás. E ele disse assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem alguns aí que seguem a doutrina de Balaão. Isto quer dizer avarentos, idólatras, e querem comprar ministério com dinheiro, querem comprar os cargos com dinheiros. Diz ele assim: tem uns aí que seguem as doutrinas dos nicolaítas, com mensagens falsas, mentirosas, enganadoras, mudando os marcos da igreja santa, a qual o Senhor diz que isto ele aborrece. A igreja de Tiatira estava comprometida com a iniquidade. Ela estava em uma cidade comprometida com a iniquidade, comprometida com a prostituição, comprometida com a idolatria. Mas o Senhor olha para aquela igreja e, segundo esta carta, ele encontra alguém que estava disposto a fazer a diferença e lutar pela santidade. Porque ele diz assim: mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas engana, fazendo com que muitos se prostituem e caem na idolatria. A quinta igreja, a igreja de Sardes, tinha fama de ser uma igreja viva, tinha a fama de uma igreja poderosa, de uma igreja avivada. Mas Jesus olha para ela e diz: Sardes, você está morta. Vivia somente de aparência, somente de movimento, não existia nela o verdadeiro avivamento. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia. Aos olhos do mundo, a igreja tinha pouca força. Está escrito nesta carta, a qual nós vimos além da igreja de Esmirna, também nós vimos a igreja de Filadélfia, somente elogios. O Senhor a elogia. Aos olhos do mundo você tem pouca força, mas aos meus olhos, disse Jesus, você é uma igreja fiel. Por isso pus diante de você uma porta aberta, aonde ninguém pode fechar. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Esse é o conselho de Jesus Cristo, o conselho do Senhor para esta igreja.
eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube ou para que ninguém tome a tua coroa. Cuide o que você conquistou, para que o inimigo não roube o que você conquistou ou o que é de você. A sétima igreja é a igreja Laodiceia, a igreja que se considerava rica, forte, poderosa, não tinha falta de nada, uma igreja que tinha todos os poderes possíveis, mas Jesus olha para ela e diz: você é pobre, miserável, perdeu a visão do verdadeiro evangelho, está cega e nu, que dera que fosse fria ou quente, porque as morna vomitar-te-ei da minha boca. Era uma conduta de servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Era uma mescla, é tipo aqueles que servem a Deus à noite na hora do culto, mas de dia se dedica ao mundo. A própria Bíblia está escrito em Mateus capítulo 6 e o versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e o mundo, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas o interessante, queridos, é que o Senhor Jesus sempre dá uma saída para todas elas. O Senhor Deus sempre mostrou uma saída. Para a igreja de Laodiceia, por exemplo, ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas voltamos ao nosso versículo que lemos como base, aonde o Senhor traz este conselho. Passamos aqui um resumo das cartas a qual o Senhor, na sua preocupação com a sua igreja, como eu disse, a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna é das 7 igrejas que aqui foram mencionadas pelo Senhor, são as igrejas que recebem apenas elogio. As outras têm uma crítica, têm uma correção, além de alguns elogios, porque o Senhor Jesus sempre acha aqueles que querem entregar o seu coração ao seu serviço e a Ele. Mas a igreja de Filadélfia, onde nós lemos o versículo de número 11 do capítulo 3, onde diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. O Senhor Jesus fala a esta cidade, a cidade, a mais nova destas cidades, fundada por Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C., uma cidade que se tornou importante porque ficava na rota dos mensageiros imperiais, que servia de porta para o Oriente. Na realidade, ela era conhecida na região como a porta do Oriente. Era uma cidade que dava muitas oportunidades, tinha muitas oportunidades, até mesmo para os viajantes, para aqueles que eram peregrinos e passavam por ali. Átalo II, fundador desta cidade, para manifestar o seu amor, o seu carinho que tinha para com o seu irmão, chamado Eumenes, colocou o nome desta cidade chamado Filadélfia, que quer dizer amor de irmão ou amor fraternal. Mas o mais importante aqui é que Jesus tinha uma recomendação para esta jovem e fiel igreja Filadélfia: não perder a sua conquista, não perder a sua coroa, ou seja,
tudo o que conquistou, que agradou aos olhos do Senhor nosso Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O conselho do Senhor é para mim e é para você, querida igreja do Senhor, que estamos palmilhando, principalmente nestas horas cruéis, nestas horas difíceis de indecisão, que não sabemos o que pode acontecer amanhã, onde as notícias são como uma enxurrada que vem, como um tsunami que vem de todas as formas, entrando nos nossos lares, pela rede social, pela televisão, pelo rádio, pelo jornal, que vem de formas assustadoras, amedrontando os homens, mas o Senhor está nos dizendo, através desta palavra, a mesmo conselho que dá à igreja Filadélfia, dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu estou voltando um pouquinho mais, somente um pouquinho mais eu estou regressando. Guarda o que você tem no seu coração, guarda esta coroa que agrada o coração de Deus. Por quê, queridos irmãos? Deixa eu dizer para você uma coisa, sem medo de errar. Ei, deixa eu dizer para você, pensa comigo, Deus olha para esta terra, o que Ele vê de bom? O que Ele vê que pode agradar o coração dEle, a não ser a sua igreja, a sua Filadélfia, a não ser o teu coração, a tua vida, querido, que tem se esforçado para servir ao Senhor, que tem sofrido, passado por tribulações, passado por momentos difíceis, quem sabe passado por blasfêmia, quem sabe até sendo alvo de chacota, mas você está com a tua vida regrada aos princípios de Deus, você está caminhando pela palavra de Deus, você está com a tua coroa cada vez mais bela aos olhos do nosso Senhor. Por isso o Espírito Santo está dizendo para você, aí na sua casa, Ele está dizendo: filha, filho, guarda o que tens, guarda a tua coroa, guarda o que você recebeu dos céus, guarda o que você recebeu através da palavra profética, guarda o que você recebeu do Senhor Jesus Cristo no decorrer da tua vida, no decorrer dos anos da tua vida, para que o inimigo não tenha este prazer, para que o inimigo não tenha este sucesso de roubar a tua conquista ou a tua coroa. O conselho é guardar, cuidar, perseverar. Isto é guardar, ter um cuidado especial. Coroa, símbolo de uma conquista, prêmio de uma vitória. Ei, você tem prêmios da vitória que você já adquiriu nesta vida através de Jesus. Eu sei que você tem testemunhos que você pode contar, você pode subir no altar do Senhor e pode aqui testemunhar as conquistas de Deus na tua vida. Guarda isto, não perca, não deixa passar. Jesus está voltando e muito breve nós vamos estar com Ele para todo sempre, nos alegrando no seu seio e cantando o hino da vitória. Guarda a tua coroa. Coroa, símbolo de uma conquista, prêmio de uma vitória, chamada também de guirlanda ou grinalda, como querem. Isto é a marca de um conquistador. Isto é a marca de uma alegria por uma conquista alcançada. Conquista se adquire com sacrifício, esforço e a maioria das vezes com sofrimento. Repito, conquistas se adquire com sacrifício, muito esforço e a maioria das vezes com sofrimento. Quando eu vejo a Bíblia, e para resumir aqui, a Bíblia nos fala de coroa, e eu quero citar algumas aqui para nós, neste estudo de hoje, podermos meditar junto. E você que está aí no seu lar, poder mergulhar na palavra de Deus, porque aqui nós temos o tempinho, mas você pode ficar degustando aquilo que Deus está nos dando nesta oportunidade. A Bíblia fala de coroa incorruptível. 1 Coríntios,
capítulo de número 9, versículo 25 a 27. Está na tela aí para você ouvir. Esta coroa exclusivamente para aqueles que obtiverem vitória sobre o velho homem. Isto quer dizer, aqueles que não voltam atrás. Repito, coroa incorruptível, exclusivamente para aqueles que obtiverem vitória sobre o velho homem. Não voltam atrás. Vou pedir, pastor o Eric, por gentileza, leia para mim 1 Coríntios, capítulo de número 9, 25 a 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Queridos, coroa incorruptível, exclusivamente para aqueles que obtiverem vitória sobre o velho homem. Isto quer dizer, não voltar atrás. Quantas pessoas, através das agruras da vida, através das dificuldades da vida, têm renunciado à sua fé, têm voltado atrás daquilo que renunciaram. Às vezes continuam até crente, continuam cantando, pregando, mas o pecado parece que não é mais ofensivo, parece que não ofende mais a Deus, parece que não ofende mais o santuário do Senhor. O altar se constituiu apenas uma elevação de apenas destaque, para destacar quem é obreiro, quem não é, quem prega, quem não prega, quem canta, quem não canta. E muitas vezes se iguala a certos palanques, onde vira shows e mais shows e mais shows. Um dia, quando eu aceitei Jesus como Salvador, eu tive que renunciar muitas coisas na vida. Você também. Muitas vezes você teve que renunciar. Ou quantas coisas, você teve que renunciar na tua vida. Renunciar para poder agradar o coração do Senhor. Não é porque a igreja exigiu, não é porque a igreja disse que é, não. Porque a palavra de Deus diz que Deus aborrece o pecado. Deus aborrece a semelhança do pecado. Deus aborrece tais coisas que ofendem o coração de Deus. E tem muitos que já perderam esta coroa, já não têm mais o direito de receber uma coroa incorruptível. Mas você, querido irmão, que está me ouvindo nesta oportunidade, quem sabe você leva o evangelho apenas como um evangelho tão fácil, como se o evangelho simplesmente fosse um evangelho para benefício próprio. Deixa eu dizer para você hoje, sem medo de errar, olhando aqui para a câmera, dizendo para você, hoje é uma oportunidade de você ter um momento com Deus, dizer para Ele, fazer uma reflexão e dizer para Ele, Senhor, o que eu estou vivendo? Olha o que estamos passando. Como o coração de Deus vai suportar tudo que nós estamos passando, onde os homens perderam até mesmo o temor a Ele, brincam com Ele como se estivessem brincando com um brinquedo qualquer, como se fosse uma criança brincando com um brinquedo. Olha o que nós estamos vendo por aí, os homens usam o nome de Deus como se fosse apenas um qualquer. Esqueceram que estamos falando de um soberano, idolatra os homens e colocam acima de Deus. Ei, chegaria um momento que o Senhor ia puxar a rédea, mas nós que conhecemos a Deus, precisamos, enquanto é tempo, reflexionar as nossas vidas e não deixar que o inimigo roube de nós esta coroa incorruptível. Renunciou, está renunciado. Siga em frente, siga o caminho, não volte atrás. Tem muita gente buscando de volta tudo aquilo que renunciou antes.
Mas quando eu não era crente eu fazia tal coisa, e agora voltou para fazer aquilo que não era para fazer. Isso machuca o coração de Deus, mas Ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A segunda coroa que eu quero, aqueles que possuem aquela alegria do encontro com o seu Senhor, com o seu Mestre. Quantos já perderam esta alegria? Eu disse aqui uma outra vez, em um dos cultos que preguei, tem muita gente que já perdeu a alegria da salvação. Já não param para pensar no encontro com o seu Senhor. Já não almejam mais o encontro com o seu Senhor. Já perderam o primeiro amor, que quando conheceram o seu Senhor, tinham aquela expectativa: Jesus voltará, Jesus voltará, Jesus voltará. E imaginavam o dia em que teriam aquele grande encontro, de poder abraçá-lo. Você perdeu a crença na volta de Jesus. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo a você: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Volte a possuir a coroa de alegria, a conquista que você teve um dia, de ter esse sentimento na sua vida, de que um dia você vai sair desta terra para encontrar com o teu Senhor. Quantos perderam já a alegria de ter o encontro com o Senhor nos cultos? Pregam, mas pregam por profissão, pregam para mover o povo, mas quando saem do templo, saem como apenas o homem natural. Quantos vêm na igreja, assistem tudo o que acontece, até o alfinete que cai no chão consegue ouvir o barulho, e sai murmurando. Você perdeu o encontro com teu Senhor, porque perdeu a alegria de encontrar-se com Ele. Louva apenas para fazer uma apresentação. Perdeu a coroa de alegria. Prega porque tem que cumprir uma escala, não porque tem desejo de levar ao coração de alguém uma palavra transformadora. Perdeu a coroa de alegria. Mas o Espírito Santo está dizendo: hoje é noite de você conquistar de volta a coroa de alegria. E o Espírito está dizendo e aconselhando você: não deixe que ninguém roube a tua coroa. A terceira coroa que quero falar está registrada em 2 Timóteo, capítulo de número 4 e o versículo de número 8, que é a coroa de justiça. Por gentileza, pastor Eric. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coroa de justiça para os que amam a sua vinda. Paulo, já prevendo aqui a sua morte, escreve a Timóteo, para que Timóteo não venha desfalecer na fé, na esperança da segunda vinda de Cristo. A ponto, ele deixou registrado em 2 Timóteo 4 e 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quem sabe você já perdeu a coroa de justiça. Quem sabe o inimigo já roubou de você. Você não espera mais Jesus voltar. E além de não esperar Jesus voltar, você não ama mais a volta de Jesus. Porque o crente, o santo, o salvo, ele precisa amar a volta de Jesus. Não é que a carne às vezes não quer algo que venha ferir a Deus, porque nós vivemos num meio onde
Tudo que se vê nesta terra agrada a carne. Mas muitas vezes, por amar a volta de Jesus, nós temos força para dizer: não, eu estou seguindo ao meu Senhor, porque eu amo a sua volta. Coroa de justiça, isso te faz amar, ter a expectativa, estar ansioso para o grande dia do Senhor, quando Ele virá nas nuvens para buscar a sua igreja e o seu povo. Quarta coroa que eu gostaria de falar, que é a coroa de glória. Está registrado em 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de 1 a 4. Por gentileza, pastor Eric. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, e nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Coroa de glória para aqueles que apacentam e têm zelo e cuidado com o rebanho do Senhor. Isto quer dizer, querido obreiro, ei, meu companheiro que me ouve nesta oportunidade, isto é para você, isto é para mim, isto é para você, que tem se dedicado em cuidar daquilo que é mais precioso para o Senhor Jesus nesta terra. Eu acabei de dizer o que tem de valor, o que tem de mais precioso nesta terra, o que tem de precioso que agrada o coração de Deus, a não ser os seus filhos, a sua igreja, aqueles que lhe servem, os seus santos. E Deus tem te colocado esta coroa de glória, para que você seja um cuidador das preciosidades de Deus. E além disso, Ele também te deu para você a oportunidade de receber as primícias de Deus, para poder compartilhar com os que são de Deus. Você que cuida das ovelhas do Mestre, ei, querido companheiro encarregado de congregação, que quem sabe está aí no seu lar sofrendo, o coração está doendo porque você não pode ir lá na congregação levar um alimento para a ovelha, que você fazia isto 2 ou 3 vezes por semana. Mas não esqueça, não deixe que o inimigo roube de você esta coroa. Você sempre tem um jeito de poder levar um alimento para a tua ovelha, para aquela que Deus colocou na tua responsabilidade. Não permita, não deixe que o inimigo se aproveite desta situação e faça com que você se aterrorize, faça com que você entregue a sua coroa. Deixa eu falar uma palavra aqui bem chula, mas de bandeja ao inimigo, sem ele fazer esforço. Coroa de glória é para aqueles que apacentam, para aqueles que cuidam e têm zelo com o rebanho do Mestre, com o rebanho do Senhor. A última coroa que eu gostaria de falar está registrado no livro de Tiago, na carta a Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Coroa de vida. Por favor, pastor Eric. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Coroa de vida. Coroa de vida, vida, salvação, está reservada pelos cristãos que foram provados e aprovados na vida cristã. Quem sabe você já perdeu a alegria da salvação? Quem sabe
você está trocando a tua salvação por um simples pratinho de lentilha. Quem sabe você está trocando a tua salvação por um simples pratinho de um prazer que o mundo te oferece. Alguém até disse, mas eu já estou que não consigo viver sem isto. Não posso sair na rua sem tal coisa. Não posso entrar em certo estabelecimento sem tal coisa. O mundo te ofereceu, porque ele está te arrebatando a coroa de vida. O interesse do mundo não é que você seja salvo. O interesse do inimigo não é que você tenha vida, e vida com abundância, como o Senhor Jesus prometeu para você. As coisas que o mundo oferece, muitas vezes, são tão pequeninhas, que usamos até, muitas vezes ouvimos o termo não faz mal. Não, isso faz parte da sociedade do mundo, não da sociedade cristã. Estamos aqui nos preparando para ir para casa, e a nossa casa é o céu, onde não tem nada disso que você está vendo, não tem homens corruptos, não tem homens maus, que por interesses próprios não têm piedade do povo, não têm piedade do próximo, não amam o próximo. O céu não tem isto. E às vezes por uma coisinha tão pequena, que não vai mudar nada a sua vida, por ela você perde a coroa de vida. Não faz mal. Não vivo mais sem isto. Ei, o Senhor está puxando a rédea. Para você que está me ouvindo, mais uma vez repito, o Senhor Deus está puxando a rédea. É tempo de abrirmos os olhos e vermos que com o Senhor não se brinca, porque Ele vem para buscar um povo redimido, lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Coroa de vida, salvação, não perca ela, não deixe o tempo passar, e quando Jesus voltar, você não vai ter mais esse conselho, porque hoje Ele se apresenta a você como um Salvador. Hoje Ele está dizendo, eis que venho sem demora, filho e filha, guarda o que tens, guarda o que você conquistou, para que ninguém roube a sua coroa. Deixa eu finalizar aqui dizendo para você, um dia Ele virá como juiz. As desculpas que hoje ouvimos e damos, não vai adiantar para nada, porque Ele vem como juiz, e juiz não defende, juiz julga. Receba Ele como Salvador. Você, meu irmão, que talvez precisa parar um pouquinho através desse estudo e reflexionar a sua vida, faça isso, ou vai esperar para amanhã? Jesus está voltando, e Ele pode vir esta noite, Ele pode vir hoje, mas o Espírito Santo está dizendo, eu estou te dando uma oportunidade. O apóstolo Paulo nos deixa aqui um exemplo, para finalizar, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 6, onde ele fala sobre o conquistador, a conquista. Ele fala sobre o soldado que, para obter vitória, precisa lutar a batalha. Ele fala sobre o atleta que precisa vencer as provas para poder ter a conquista da coroa. O lavrador que, para colher os frutos, ele precisa preparar, ele precisa cuidar, ele precisa semear e ter um cuidado especial com a terra. Mais uma vez repito e finalizo aqui para orar. O maior sucesso do inimigo das nossas almas
é conseguir roubar a nossa coroa de vida, a nossa salvação. Não permita isto. Não dê esse prazer ao teu inimigo. Não permita de maneira nenhuma que o inimigo roube a tua salvação. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua conquista. Quero orar com você. Por gentileza, aí no seu lar, onde você está, curve a tua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante do Senhor neste momento, neste culto online, onde alguns irmãos estão nos assistindo, onde com certeza, Senhor, nesse momento estão orando. Se há renovo de propósito, Senhor, atenda a oração do meu irmão, atenda a oração da minha irmã. O necessitado, Senhor, olha para ele, porque o Senhor é que atende e entra com providência para abençoar aqueles que, quem sabe, com lágrimas se apresentam diante do Senhor. Meu Pai querido, meu Pai santo, Deus das nossas vidas, que esta palavra fique impregnada nos nossos corações e sejamos abençoados por Ti, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe, meus amados irmãos.